Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a vocês. Um bom dia de salvação, numa segunda-feira maravilhosa. Eu aqui, seu amigo, seu irmão Lucas Rocha, venho mais uma vez trazer uma palavra do Senhor ao seu coração. Hoje Deus vai falar conosco ali em Números, no capítulo de número 20, no versículo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante do filho de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. A palavra de Deus vem nos falar de um momento que Deus tinha libertado aqueles que estavam cativos no Egito, através de Moisés, o libertador ou remidor, junto também ali com a ajuda do seu irmão Arão, e junto com outras pessoas, eles saíram ali do Egito, escaparam da mão do faraó, milhares e milhares de pessoas, e foram para o deserto. E muitas vezes, no deserto, eles ficavam com sede, porque não encontravam água. Mas Deus nunca desamparou eles. Às vezes eles ficavam com fome, mas Deus nunca desamparou eles. E nessa passagem aqui em questão, a palavra nos fala que Moisés bateu na rocha 2 vezes com o seu bordão ou com a sua vara. E saiu muita água. Irmão, o que nós tiramos desta palavra nesse dia de segunda-feira? Aquele povo estava desesperado. O povo estava com sede. Imagina você, milhares e milhares de pessoas vindo até você, questionando você, um desespero, e você já tomando conta de muitas coisas, porque Moisés tomava conta de muitas coisas ali da vida das pessoas e organizava todas as coisas. Moisés então também se desesperou. E ali ele virou para o povo e falou: Vocês querem se alimentar, beber aqui dessa rocha? Vocês querem que eu tire daqui água para vocês outros? E então ele bateu na rocha. Depois teve muitas águas e o povo se saciaram com aquela água. Aí Deus vem e fala para Moisés que por causa dele ter ali ferido a rocha, aquele povo que estava ali, naquele local, naquele momento, não iriam entrar na Canaã. E também Moisés e Arão também. Porque Moisés e Arão também estavam ali no meio daquele povo. Há um questionamento nessa questão de bater na rocha. Alguns falam que Deus mandou ele tocar na rocha e ele bateu. Alguns falam que Deus mandou ele bater uma vez e ele bateu 2. Mas a palavra do Senhor, por isso que a Bíblia a gente não pode ler somente uma frase ou um versículo e se apegar. Nós temos que detalhar, saber do que estamos falando e do que estamos entendendo. E se começarmos aqui no capítulo 20, no versículo 2, diz que não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos ali, nós e nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, e nem de águas para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação.
e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão ou a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e ela lhe dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, lhe como tinha ordenado. Agora dá para entendermos qual foi o pedido de Deus para Moisés. Então o povo ficou ali enfurecido contra Moisés. E Moisés e o seu irmão foi aos pés do Senhor clamar. E Deus rapidamente aparece ali para eles, né? Não na sua forma, mas a sua presença, né? Porque ninguém aguenta ver a face do Senhor, ou olhar para o Senhor, ou ali totalmente a sua presença. Então diz que a glória do Senhor lhes apareceu, uma glória de Deus. E ele falou rapidamente com Moisés. E ele passou as instruções certas. Moisés reúne o povo, reúne ali todos os povos, os anciões que estão por cima do povo, por frente do povo. E diante do povo, você pega o bordão, a sua vara, e você fala com a rocha, que eu vou lhe dar água. Vamos entender mais um pouco. Mas aí você vem e fala, mas Deus mandou ele tocar na rocha, mas não aqui. Êxodo, no capítulo de número 17, que foi uma outra situação anterior, sobre a água da rocha de Refidim, que é uma outra situação. No 17 de Êxodo, no versículo de número 4, diz assim: então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Quando ele fala, pede para Moisés agora pegar a vara que tinha tocado no rio, que tinha tocado no mar, e leva contigo e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela, ferirás a rocha, uma outra situação, e dela sairá águas, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então esse nome Massá e Meribá se tornou esse nome por causa da contenda, ali da dúvida, se Deus estava no meio deles. Mas Moisés não teve nenhuma dúvida. E Moisés aqui obedeceu à voz do Senhor. E aqui ele tocou, ele bateu na rocha. Ele feriu como o Senhor mandou. Numa situação quase idêntica, que o povo também estava contentando contra Moisés, mas de uma forma mais branda. Mas aqui em Números, no capítulo de número 20, nós vemos que o povo estava quase apedrejando Moisés. Eles estavam indo para cima. O que eu tenho para trazer para os irmãos nesta manhã de segunda-feira através dessa palavra? Nós começamos o nosso dia, a nossa semana, e a segunda-feira é um dia muito difícil, onde todas as coisas da semana já começam a querer cair na segunda-feira e a gente já vê o que a gente tem que fazer. E os nossos dias são assim. E às vezes nos pegamos em situações que nos deixam desesperados. Situações todas juntas para resolvermos, muitas coisas ao mesmo tempo para resolver. Não podemos falar que na mesma situação de Moisés, porque a situação de Moisés ali era muito mais difícil, que ele estava no deserto. Mas olhando para os dias de hoje, olhando para o mundo espiritual, às vezes nos encontramos num deserto, numa situação difícil já. E mesmo assim vem outras coisas para que possamos resolver diante de estarmos também no deserto.
E aí é onde nós ficamos desesperados e saímos na contramão e tentamos resolver por nós mesmos, não buscando do Senhor e não obedecendo à voz do Senhor. Moisés, ali no primeiro momento, em Êxodo, no capítulo 17, ele viu aquela situação, foi para o Senhor, mas Deus deu uma palavra e ele obedeceu. Mas aqui, em outra situação, idêntica, até pior, ele, nessa situação desesperado, em vez de obedecer à voz do Senhor e falar com a rocha, ele também enfurecido nesse momento, ele pega a vara e bate 2 vezes. Vamos entender. Quem representa a rocha? Quem representa a água viva? Quem é aquele que nos dá água de beber? A rocha tinha presença significativa de vida, de água. Representava Jesus. Jesus sempre representou a rocha, o Filho de Deus, o que intercede por nós, o que dá água viva para o seu povo. Então aquela rocha ali representava Deus, representava o Filho de Deus, representava a divindade, representava a vida. E Moisés, ao invés de falar com a rocha, para que o povo de Israel ele tivesse fé, para que aquele povo ali visse o sobrenatural de Deus e acreditasse mais de Deus, ele não, ele bateu 2 vezes. E ali ele desferiu 2 golpes na rocha e saiu as águas. Deus, ele irá fazer tudo o que ele prometeu na nossa vida. Mas nós temos que ter paciência. Nós devemos ouvir a voz do Senhor. Se tentarmos tomar a decisão ou tomar caminhos mais fáceis para chegar onde Deus prometeu para nós, talvez nós não conseguiríamos chegar até o fim. Talvez nós conseguiríamos aquilo que nós queremos. Mas talvez, para conseguir isso, talvez sairíamos da presença de Deus. E então não alcançaríamos a salvação. Ali para aquele povo, o destino era Canaã. O alvo daquele povo era a terra prometida. O nosso alvo hoje também é Canaã, a Nova Jerusalém, a terra prometida, a salvação eterna. E nós não podemos deixar as coisas do dia a dia interromper essa ligação que nós temos com Deus. Nós devemos buscar do Senhor e obedecer aquilo que nos ordena. Devemos ter paciência, buscar. Eu sei que não é fácil ter paciência. Não é fácil nos dias de hoje. O mais difícil é ter paciência. Mas nós devemos buscar do Senhor e entender as coisas dele. E termos cautela também. E obedecer firmemente o que Deus fala para nós. Se Moisés tivesse obedecido tudo aquilo, imagina você, Moisés, ele foi até o fim. E ele só pôde olhar Canaã de longe, ele não pôde entrar. Imagina para ele o tanto que foi difícil. Tudo bem, né, que ele tinha sua salvação. Mas imagina você, ele passar tantos anos e depois que ele vê e não poder entrar. Imagina você passar tantos anos servindo ao Senhor, ou talvez achando que serve ao Senhor, e por um deslize, deixar de ouvir a palavra de Deus, deixar de ouvir a voz de Deus, e ir na contramão da palavra. Ah, mas eu vou aqui na contramão, depois eu volto. Mas será que vai dar tempo? Será que Jesus não está à porta para buscar a sua igreja? Nós temos que ver as nossas decisões. Moisés aqui não fez uma decisão muito boa. E Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem de Deus. Todo mundo pode errar. Todo mundo pode errar. Mas nessa questão Moisés não podia errar. Tem questões que nós não podemos errar. Tem questões que nós não podemos deixar de lado. Você que é cristão, nós que somos cristãos. Muitas pessoas pregam que a palavra de Deus não fala, que a Bíblia não fala, que a pessoa pode ou não beber bebidas alcoólicas. Faça uma reflexão. Qual a diferença? Qual a diferença das outras pessoas que não servem a Deus? E a diferença do cristão? De ir numa balada, de beber uma bebida alcoólica,
de se misturar com aquilo que é impuro, deixar de entrar dentro da sua casa aquilo que é impuro. Às vezes, para agradar outras pessoas, nós deixamos entrar o impuro dentro do nosso lar. Eu não falo em questão da pessoa. Eu falo em questão de bebidas, de drogas. Às vezes, um familiar, alguém, vai lá na minha casa, numa festa, alguma coisa, e leva uma bebida alcoólica. E para agradar a ele, eu deixo ele entrar, deixo colocar dentro da minha geladeira, da minha casa. Faça uma reflexão. Você acha que é certo? Às vezes, eu quero colocar lá em casa um canal por assinatura. Ah, mas é muito caro. Eu vou colocar um gato lá. Vou colocar uma TV Box com um gato. Não tem problema não. Todo mundo faz. Você não é todo mundo, como dizia nossa mãe. Meu irmão, as pequenas coisas vai nos afastando da presença de Deus. As coisas pequenas vai deixando nós cada vez mais longe de Deus. Deus, ele não habita aonde há pecado, lascívia. Fazemos então uma reflexão. Aquilo foi entrando dentro do coração de Moisés, aquelas pessoas falando aquelas coisas, e a ira foi entrando dentro do coração dele. Nós não podemos ter espaço para a ira. Nós não podemos ter espaço para o pecado. Nós temos que ter espaço para Jesus. Nós erramos? Lógico que nós erramos. Somos santos? Não. Só existiu um santo que veio à terra. E o nome dele é Jesus Cristo. Mas nós devemos consertar os nossos erros. Buscar não errar mais. Eu amo o meu próximo. Eu amo a minha família. Mas eu amo mais a Deus. Deus vem em primeiro lugar na minha casa. A presença do Espírito Santo tem que pairar sobre o meu lar. Uma pessoa, quando chega na minha casa, ela tem que sentir a presença de Deus. Não eu sentir as outras coisas de fora. Porque daí Deus não reina mais na minha casa, no meu lar. Às vezes faço algo para agradar um filho. Nós somos o espelho do nosso filho. Às vezes, por deixarmos algumas coisas acontecerem, os filhos se tornam pessoas que nós não queríamos que se tornasse. E depois nós falamos, onde foi que eu errei? Mas será que nós mesmos não construímos isso? Será que nós mesmos não buscamos ao torná-los a erros? A tua casa, meu irmão, é um lugar santo. A tua família é santa. A tua casa é um lugar que Deus te deu. A sua família foi Deus que te deu, porque Ele te ama. Buscamos então a presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele quer falar conosco nesta manhã. Vamos ter mais paciência, mais prudência, acautelai-vos, porque a presença do Senhor está no meio de nós. Nós amamos o pecador, mas nós abominamos o pecado. Porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Nós não devemos julgar ninguém, não, de forma nenhuma. Mas também nós não devemos compactuar com aquilo que a gente acha errado, para agradar alguns aos outros, não. Eu não compactuo com isso. Se eu vou em um lugar que está alguém na minha família, que eles estão bebendo alguma coisa, eu estou ali numa festa, eu faço ali a minha presença, falo com todos, e depois eu vou embora. Eu não preciso compactuar, eu não preciso beber junto, não. E eles não vão me odiar por isso, de forma nenhuma. Eles sabem que eu sirvo a Deus. Eles sabem e conhecem o propósito que eu tenho para a minha vida. Era isso que Deus queria de Moisés.
Deus queria que Moisés mostrasse para o povo o propósito que Deus tinha na vida dele e na vida deles. Que o Deus que eles serviam era um Deus do sobrenatural. Mas Moisés não teve paciência de explicar isso. Ele não falou com a rocha e ele bateu. Vamos falar com a rocha. Vamos falar com Jesus, para que ele faça o sobrenatural e todos possam ver a presença de Deus nas nossas vidas. Que Deus possa falar mais e mais com a sua vida, com a sua família, com os seus filhos. Volto a dizer, você que nos ouve, você que ainda não é cristão, esta palavra é para você também. Nós não temos nada contra aquilo que você pratica ou que você faz, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós te amamos. Nós só não compactuamos, mas nós oramos para que Deus toque no seu coração, para que você venha entender a palavra de Deus e o sobrenatural de Deus, que Deus possa falar com você nesta manhã de segunda-feira. Jesus, ele te ama e ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário, por amor de mim e por amor de você. Fique com essa palavra, que a palavra possa falar mais e mais no seu coração. Você que esteve comigo, Deus abençoe minha tia Sheila, né? Deus abençoe a vida dela, que está lá em Monte Santo de Minas. Você que esteve comigo na live, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa. Que Deus possa abençoar você que vai ouvir essa live, né? Você que ainda vai ver pelo YouTube ou pelo TikTok. Que Deus possa te abençoar, te dar uma semana maravilhosa. Deus possa falar grandemente na sua casa e na sua família. É que eu desejo, teu irmão, teu amigo Lucas Rocha, toda a minha casa, minha família, todo o ministério Fé, aqui da cidade de Porto Ferreira. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um forte abraço. Fique com Deus.